Eu falei com todos os chefes de poderes e falei com o presidente Bolsonaro. Eu relatei que, muito embora não usual, para ter um ponto final nessa história com relação às dificuldades ou facilidades, nós iríamos trazer a PEC ao plenário. Eu poderia ser muito mal compreendido. O presidente Bolsonaro, numa ligação telefônica, eu fiz isso, ele me garantiu que respeitaria o resultado do plenário. Eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara e esperaremos para ver se aprova, se não aprova e quais são as medidas e consequências e alternativas. Bom, só faltava o presidente da Câmara, Arthur Lira, falar o contrário, que Bolsonaro não aceitaria uma decisão do plenário da Câmara em relação à proposta de emenda constitucional que reintroduz o voto impresso no Brasil, né? Como se sabe, essa proposta foi rejeitada pelo placar de 22-11 na comissão especial. E o presidente Arthur Lira, que falou sobre o tema em entrevista à Rádio CBN, resolveu levar a PEC ao plenário, apesar da derrota na comissão. A decisão do plenário está prevista para esta terça-feira. Segundo o levantamento feito pelo Globo, 15 dos 24 partidos representados na Câmara têm posição declaradamente contrária à proposta. Juntos, os parlamentares dessas legendas somam 330 dos 512 votos. Até o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Abrado Rádio de Salvador, admitiu que o prognóstico não lhe é favorável. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotado. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? E alguns outros partidos também, que no passado foram favoráveis e agora são contrários. Parece que o poder de persuasão, de intimidação do Barroso está fazendo a diferença dentro do parlamento brasileiro. Mesmo que as previsões se confirmem e apesar do compromisso que Lira disse ter obtido de Bolsonaro de respeito ao resultado do plenário, é impossível saber como o presidente vai reagir caso a Câmara enterre a proposta do voto impresso. O Judiciário e a sociedade entraram em alerta na semana passada, depois que o presidente admitiu agir fora das 4 linhas da Constituição, quando seu nome foi incluído no inquérito das fake news, aberto no Supremo Tribunal Federal, em razão dos ataques que ele faz com o uso de informações inverídicas ao sistema de votação com a urna eletrônica. Para muitos ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão do Congresso, caso ocorra de fato nesta terça-feira, não será suficiente para que Bolsonaro encerre seus ataques ao sistema de votação, mesmo que até hoje jamais tenha aprovado suas teorias de fraude. Na verdade, há ainda mais tensão no ar. Olha o que Bolsonaro e o ministro da Defesa Braga Neto prepararam para o dia da votação do tema no plenário. Uma trágica coincidência na avaliação do presidente da Câmara. E exatamente no mesmo dia em que está prevista essa votação no plenário, o Ministério da Defesa vai fazer um desfile de blindados que vai passar em frente ao Palácio do Planalto. Nesse clima de tensão crescente, de que forma o Judiciário pretende atuar a partir de agora diante das investidas de Jair Bolsonaro contra o TSE, o Supremo e o processo eleitoral? Até que ponto a Justiça Eleitoral está disposta a ampliar os mecanismos de checagem das urnas eletrônicas já nas eleições de 2022? E o que pode se projetar sobre o comportamento de Bolsonaro daqui para frente? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Mariana Muniz, que cobre o dia a dia dos tribunais superiores em Brasília, e com o editor executivo Paulo Celso Pereira. Fique com a gente. Mariana Muniz, na semana passada, o presidente do Supremo, Luiz Fux, suspendeu a reunião dos 3 poderes. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro passou a ser investigado naquele inquérito das fake news por decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois de um pedido do TSE, presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro Fux fez questão de dizer que, ao atacar ministros do Supremo, o presidente Jair Bolsonaro está atacando toda a corte. Como é que foi articulada essa reunião do Judiciário, as ameaças golpistas do Bolsonaro? Como é que isso foi gestado? Teve reuniões? Como é que se chegou a esse resultado? Vamos lá, Carol. É o seguinte, sim, teve uma reação que foi ajustada, né? Na segunda-feira da semana passada, né, a sessão do Supremo já começa com um discurso
forte do presidente Fux, mas ali ainda com recados ao presidente Bolsonaro, mas sem mencionar nomes, né, ainda num tom de abertura ao diálogo. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Foi um discurso que já teve esses recados mais duros, mas que ainda não, digamos assim, não tinha sido tão forte. De segunda-feira até quarta, as coisas foram acontecendo de uma forma que o presidente Bolsonaro, já incluído no inquérito das fake news pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro não cessa os ataques, né? Eu acho que havia talvez uma expectativa de que o presidente Bolsonaro, ali diante daquele recado muito duro na segunda-feira, vindo do Supremo e vindo do TSE, que talvez ele cessasse esses ataques, não só aos ministros e à corte, mas também os ataques às eleições. E isso não aconteceu. De modo que na quinta-feira, com a temperatura já muito elevada, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, se viu ali instado mesmo a reagir mais uma vez, né? Não, dessa vez não com notas de repúdio, mas com um discurso muito duro, de uma certa forma não encerrando o diálogo com o presidente Bolsonaro, porque o presidente Fux tem um papel muito mediador, né? Ele gosta de fazer esse papel e entende que a função dele é ali não romper os diálogos, né? Como presidente de um poder tão importante como é o judiciário. Mas ele deu ali um ultimato, disse que a conversa, que o diálogo estava suspenso, porque os ataques não cessaram. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. E essa reação do presidente Luiz Fux ali também teve, né, ela foi concordada, ela foi acordada entre os outros ministros que estavam presentes na sessão de julgamento. Isso a gente sabe, né, nos bastidores, o que a gente apurou é que isso houve de fato, né, houve essa reunião entre os ministros em que eles concordaram que deveria ter essa medida, né, esse discurso mais forte do presidente Fux. Então isso aconteceu, mas os ataques do presidente Jair Bolsonaro não cessaram, eles continuam. Pois é, e aí houve uma escalada, né? O presidente escalou, o judiciário escalou também. A gente pode dizer que a era das notas de repúdio, as palavras do presidente, acabou? Qual é a estratégia a partir de agora para responder os ataques que vêm do Palácio do Planalto? A gente nunca pode dizer nada em definitivo nesse atual momento, né? As notas de repúdio acabaram e tal. Acho que, né, é complicado a gente fazer esse tipo de diagnóstico. Porém, o que a gente apurou também é que, pelo próprio recado que foi dado no discurso do presidente Fux, de que o Supremo ia continuar agindo, né, e respondendo de maneira jurisdicional, o que a gente pode imaginar é que o Supremo vai responder dentro das ações. Agora o presidente foi incluído no inquérito das fake news, né? E o que isso significa? Ele vai poder continuar desferindo golpes, atacando as instituições, atacando a realização das eleições de maneira impune, né? Agora ele é investigado no inquérito das fake news. Então, o que a gente ouve, né, de interlocutores do tribunal é que esses novos ataques de fraude, né, sem provas, sem apresentar provas, que isso vai continuar pesando contra o presidente. A gente não sabe se as notas acabaram, talvez essas notas venham acompanhadas dessas novas declarações como provas contra o presidente Bolsonaro, né? Mas, assim, são respostas mais duras mesmo nos termos da lei. 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral pedem que o presidente Bolsonaro seja investigado por possível conduta criminosa, referente à divulgação indevida de informações sigilosas ou reservadas do Tribunal Superior Eleitoral, com potencial prejuízo para a administração pública. Né, nos termos da Constituição, e agora o jogo mudou, porque de fato é isso, o presidente passou a ser investigado. Né? Houve um inquérito administrativo aberto contra ele no TSE. São medidas importantes. Os tribunais não vão ficar inertes apenas observando. Essa que é a avaliação de interlocutores.
Mariana, existe de fato essa coesão toda entre os ministros do Supremo? Porque a gente sabe que a relação entre eles nem sempre é pacífica, né? E tem alguns nomes um pouco mais próximos do governo, como é o caso do Dias Toffoli, o Gilmar Mendes em alguns momentos. Eles estão todos realmente muito coesos em torno dessa resposta ao presidente Bolsonaro? Carol, eu acho que uma boa parte, sim, acho que a gente não pode falar nos 11 unidos na mesma temperatura, né, na mesma medida. Eu acho que existe um sentimento de união com relação aos ataques, né, às instituições. Acredito que há, sim, uma avaliação unânime de que houve uma escalada mesmo, né, de que os ataques foram longe demais, mas acho que tem ali uma gradação nas reações, alguns ministros que estão mais unidos em torno de uma reação mais forte, e outros que achavam talvez que o momento ainda não fosse aquele, né? Mas de uma maneira geral, sim, os ministros estão bastante unidos, né? Inclusive uniões assim inesperadas, né? O ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, que tem ali uma certa animosidade, mas que estão unidos contra o voto impresso, né, a favor das urnas eletrônicas, defendendo a lisura das nossas eleições. Então, isso de fato, o ministro Dias Toffoli também, que assinou, por exemplo, na semana passada, aquele manifesto, né, a favor das eleições como elas são realizadas no Brasil. São questões importantes, né? Como você mencionou, o ministro Dias Toffoli tem uma interlocução importante com o governo federal, mas que no momento, né, que foi chamado, assinou aquele manifesto. Então, é isso, assim, tem gradações aí nessa união. Não dá para a gente dizer que eles estão ali um bloco unido dos 11 ministros, mas, em geral, estão, sim, unidos em torno da proteção mesmo das instituições, né, e do Supremo. E certamente os ministros, aliados entre si ou não, estão de olho no que acontece no Congresso. A gente está gravando aqui sem saber como vai ser a votação da PEC do voto impresso no plenário, mas supondo que ela seja derrotada, como se prevê, na avaliação dos ministros, seja do TSE ou do Supremo, a derrota dessa PEC é suficiente para conter, para paralisar os ataques do presidente ao sistema de votação? Montique, o que eu vi é isso também, temos duas avaliações. Ministros que acham que pode sim que o tom diminua, né, que o tom do presidente diminua diante do fato de que, bom, ele insistiu tanto e esse tema acabou sendo tratado no Congresso e pode ser que tenha aí uma derrota, mas outros ministros que não acreditam que esse tom vá mudar. O presidente Bolsonaro já deu muitas provas de que pode ser que até no início ele modere o discurso, mas que logo depois esse tom moderado ele é esquecido, né? O presidente tem bandeiras aí muito fortes, que ele não cessa os ataques, né? Na própria quinta-feira mesmo, após o presidente Luiz Fux falar sobre o diálogo, o presidente Bolsonaro disse, não, eu estou aberto ao diálogo, mas no dia seguinte estava novamente criticando a corte, criticando os ministros, criticando as decisões. Quem o senhor Barroso pensa que ele tem que baixar a crista dele um pouquinho, tá? E se adequar à realidade. Então, a gente tem todo o histórico do presidente Bolsonaro de que ele não, no tom muito moderado, ele não é muito... ele muda rápido de opinião. Então, acho que tem uma leitura, sim, dos ministros de que pode ser que tenha uma moderação inicial, mas que depois isso vá voltar. Mariana, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, colocando em dúvida a urna eletrônica, acabou encontrando eco aí numa parcela da sociedade que acha que deveria realmente haver algum tipo de voto impresso, algum controle diferente da votação. Até que ponto o TSE está disposto a dar uma resposta a essas pessoas que têm dúvidas legítimas sobre a urna eletrônica, por exemplo, ampliando o número de urnas que passam pelo chamado teste de integridade? Carol, pois tem sim uma avaliação dentro, interessante essa pergunta, porque tem sim uma avaliação dentro do TSE de que, por exemplo, a ampliação do número de urnas que passa pelo teste de integridade é algo que pode sim ser adotado, né? Então já existem estudos dentro do tribunal que tentam avaliar a viabilidade disso para as eleições do ano que vem. Existe sim, então, essa vontade de atender a essa parcela da população, como você disse, né, que gostaria que tivesse maior acesso a esses testes de integridade, que se sente talvez inseguro. Então, sim, o TSE
estuda, né, avalia isso. As urnas sorteadas são levadas para o TRE, onde uma empresa de auditoria independente realiza um teste para comprovar a lisura do sistema. O teste ocorre durante o domingo de eleição, em sessão pública, na qual são convidados o Ministério Público, a OAB e todos os partidos. Mas é uma avaliação e é algo que eu acho que só vai ser tratado, pelo que eu apurei no tribunal, após essa definição no Congresso. Então, querem deixar para um segundo momento, né? Havendo aí uma definição sobre a PEC do voto impresso, então o TSE, de fato, aí começar um trabalho de viabilização dessa ampliação do número de urnas que vai passar pelo teste de integridade. Hoje são 100, mas daí nós não temos ainda, por exemplo, esse número, né, de quanto que seria essa ampliação. Realmente isso é uma questão que está em análise. Também outras medidas são analisadas, são estudadas, estão sendo estudadas, como, por exemplo, mais tempo para análise do código-fonte do software, da urna. Enfim, o tribunal sim estuda, né, dá essas respostas para justamente que a população se sinta ainda mais segura com relação ao voto eletrônico. Mariana Muniz, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Mariana. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Um prazer falar com vocês. Paulo Celso Pereira, a gente teve uma afirmação importante do presidente da Câmara, Arthur Lira, na manhã de segunda-feira na CBN, dizendo claramente que o presidente vai aceitar o resultado do plenário, o que é bastante natural. Agora, em que medida você acredita que o presidente vai encerrar esse assunto do voto impresso, caso as previsões se confirmem e essa proposta de emenda constitucional seja derrotada? O presidente não vai encerrar esse debate, porque esse não é um debate efetivamente sobre a necessidade ou não de se implantar o voto impresso ou voto auditável, como ele chama, nas eleições de 2022. Esse é um embate político, né? O presidente fez disso uma plataforma para criar uma instabilidade, uma dúvida sobre o processo eleitoral no momento em que ele vai se tornando impopular. Esse não era o debate central da campanha dele em 2018. Em 2018 o debate era outro, era sobre Lava Jato, sobre corrupção, sobre o comunismo. E esse novo inimigo imaginário são as urnas eletrônicas. E é rigorosamente igual ao que o presidente americano Donald Trump fez, questionando o processo eleitoral americano, que foi o processo que o elegeu. If you count the legal votes, I easily win. Como as urnas eletrônicas elegeram o presidente Bolsonaro, não como o presidente Trump, que foi eleito uma vez pelo modelo americano de eleição, mas, seguidamente, em todas as eleições, desde a redemocratização, o presidente Bolsonaro foi eleito vereador, deputado federal, elegeu os filhos vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador, e ele agora questiona esse modelo que tantas vezes o elegeu e elegeu seus filhos para os mais diversos cargos da República. Então, é claro que ele não vai encerrar o debate, ele precisa de uma cortina de fumaça para poder travar um embate público no momento em que ele tinha que estar fazendo as entregas do governo, né? A gente já está terminando o terceiro ano do governo, a gente está entrando no penúltimo trimestre aí do terceiro ano de governo, e um governo ainda de poucas entregas. E é isso que deveria ser discutido no próximo ano. E o presidente Bolsonaro quer discutir no próximo ano o modelo eleitoral que o elegeu tantas vezes. PC, volta e meia surge um interlocutor do governo falando em moderação, em distensionar a relação com os outros poderes, que agora, depois que a Câmara sepultar de vez essa questão do voto impresso, o presidente poderia adotar um outro tipo de discurso. Mas a gente sempre vê reações no sentido oposto do presidente Bolsonaro, né? Esse exemplo aí de colocar tanques na rua. Dá para acreditar em algum tipo de distensionamento agora entre o presidente e o judiciário, pelo menos? Olha, Carol, eu acho que a gente viu durante os 2 anos e meio aí que a gente tem de governo Bolsonaro alguns poucos momentos de moderação. Um deles ali quando teve o episódio do Queiroz, em alguns momentos quando as investigações sobre o filho dele, sobre o senador Flávio Bolsonaro, avançaram. Então, a verdade é que o presidente Bolsonaro parece
fazer um reequilíbrio na hora que isso pode ser útil para suas decisões de curto prazo, né? Eu acho que ali, quando houve as investigações sobre sua família, foi o momento em que isso claramente aconteceu. Houve, de fato, uma redução, digamos assim, leve do tensionamento. Então, o presidente Bolsonaro vai buscando ali um lastro para se apresentar como vítima de uma ação coletiva do judiciário. Nesse momento, ele não pode mais falar do parlamento, já que ele se aliou com o Centrão e hoje ele está ao lado do grupo majoritário, mais tradicional, mais conservador também do parlamento. Ele mira todas as suas baterias. Lá atrás ele atacou o Congresso várias vezes e hoje ele vira todas as suas baterias para o Poder Judiciário. PC, a gente conversou agora há pouco com a Mariana Muniz e há uma estratégia em curso da parte do Tribunal Superior Eleitoral para esperar primeiro a votação pelo plenário da Câmara do voto impresso, com a eventual derrota, e depois pensar em anunciar medidas como, por exemplo, aumentar o número de urnas que hoje são submetidas ao chamado teste de integridade, ou mesmo o tempo de permanência para análise pública do chamado código-fonte do software da urna eletrônica. Em que medida, na sua avaliação, esse tipo de ação do Tribunal Superior Eleitoral pode reduzir um pouco desse estrago causado à imagem do sistema eleitoral pelas palavras e ações do presidente? Maltic, eu acho que essa questão das urnas eletrônicas é muito séria, né? Porque a democracia, ela não é só, ela não é algo dado, né? Ela é algo cotidianamente ali conquistado. E é muito importante todas as alas da sociedade acreditarem no jogo democrático, né? Acharem que quando chega a eleição, ela pode vencer e ela pode perder e que aquele vai ser um jogo honesto, né? Então eu acho que, independente do fato de o presidente Bolsonaro ter arquitetado essas fake news sobre as urnas eletrônicas, ter propagado uma série de ideias falsas em relação à possibilidade de fraude de urnas, a gente tem uma vasta documentação histórica, muitos livros escritos sobre as fraudes nas eleições de papel no Brasil, né? Várias obras acadêmicas e não acadêmicas que retratam desde a República Velha e passando ao longo de toda a nossa história pelas fraudes que aconteciam na votação de papel. E a gente não tem nenhum relato minimamente sério ou consistente sobre fraudes nas urnas eletrônicas. Então, independente do fato de sequer dar para começar a comparar em termos realísticos o que é uma eleição no modelo papel impresso e o que é uma eleição nas urnas eletrônicas, independente desse fato, é importante que, se existe uma desconfiança por parte de um setor da sociedade, e eu acho que o presidente Bolsonaro conseguiu, no fim das contas, criar essa desconfiança em um pedaço, ainda que amplamente minoritário da sociedade, mas em um pedaço da sociedade, eu acho que é muito importante o judiciário, e eu acho que todos os atores sociais tentarem explicar e detalhar da forma mais clara possível por que o nosso sistema eleitoral é, sim, funcional, transparente e por que ele, de fato, evidencia e reflete a vontade dos eleitores, né? Por que o seu voto que é dado lá na hora que você aperta o confirma, como é que ele acaba sendo computado na hora que dizem que o presidente da República ou qualquer outro político foi eleito com X milhões de votos. PC, como é que fica a posição do Congresso e mais especificamente do Centrão nesse contexto? Porque a gente tem o Ciro Nogueira na Casa Civil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem sido um aliado do governo, mas que, de certa forma, e nas palavras dele mesmo, acendeu um sinal amarelo diante dessas ameaças golpistas do presidente Bolsonaro e dessa insistência dele em dizer que não vai ter eleição se não tiver voto impresso, né? O botão amarelo continua apertado. Segue com a pressão do meu dedo. Estou atento 24 horas. Atento todo o tempo. Todo o tempo é tempo. Até que ponto vai essa parceria do presidente com o Centrão se ele insistir nesse discurso?
Carol, o Centrão é absolutamente utilitarista, né? O Centrão esteve com todos os governos desde a redemocratização e é isso, inclusive, que define o que é o Centrão, né? O Centrão é o grupo de parlamentares que apoia qualquer governo porque basicamente seus parlamentares vivem e executam o seu mandato a partir da distribuição de recursos públicos para suas bases eleitorais, do recebimento de cargos ali para poder fazer nomeações nos seus redutos. Então, o Centrão está com qualquer governo, está com o Bolsonaro hoje, como estará com o próximo presidente da República, seja ele o Bolsonaro, o Lula, o Dória, o Ciro Gomes, quem quer que seja. Só que essa lealdade do Centrão, ela é uma lealdade até a página 2, né? O Centrão, ele apoia um pedaço da agenda do Bolsonaro e acho que a atitude do presidente Arthur Lira de forçar essa votação em plenário, ela é a mais clara atitude de lealdade ali à agenda do presidente da República, lembrando que é o Arthur Lira quem controla a distribuição das emendas, ou de boa parte das emendas do orçamento brasileiro. Essa é a principal moeda de troca, digamos assim, pelo governo. Só que o Centrão todo foi eleito dentro da democracia. O Bolsonaro não é hoje um presidente muito popular. Se o Bolsonaro tivesse hoje 70% de popularidade, a gente estaria falando sobre outra realidade congressual, outra realidade política, mas ele não é. A perspectiva de poder do Bolsonaro para o ano que vem, há muita dúvida se ele vai conseguir chegar realmente com grandes chances de se eleger na eleição de 2022. Ele não é, neste momento, o favorito. É claro que ele, neste momento, está indo para o segundo turno, mas ele não é mais o favorito nesse momento. Então, o Centrão não vai acompanhá-lo em qualquer aventura dele. Existe uma frase que se repete muito em Brasília, que na verdade é uma frase que se falava muito sobre o MDB, mas que vale para o Centrão, que eles carregam o caixão até a cova, mas não pulam nela. Então eu acho que é muito isso. O Centrão tende a apoiar o governo Bolsonaro, enquanto isso for bom para destinar verbas e distribuir poder dentro das bases eleitorais ali dos parlamentares, só que eles não vão entrar nessa loucura de voto impresso, tanto que essa derrota do voto impresso, muito provável essa semana, ela tende a ocorrer com amplo apoio dos partidos do Centrão. É bom lembrar que o ministro Ciro Nogueira, que hoje comanda a mais importante pasta do governo, foi um dos signatários daquela carta conjunta ali dos 11 partidos contra o modelo de voto impresso. Então, eu acho que isso é autoexplicativo. O Centrão não tem compromisso com essa agenda amalucada do voto impresso. Ele vai apoiar pontualmente o governo ou frequentemente o governo, mas não é em qualquer agenda. Paulo Celso Pereira, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Valeu, PC, um abraço. Obrigado a você, Carol, obrigado, Maltic. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.